peregrinações nacionais, a família missionária espiritana e a peregrinação nacional dos tocadores de concertina. Também acolhemos o grupo que vieram de Aveiro, de Braga, Vila Real, Viseu, de Espanha e Itália. Preside a esta nossa celebração o Sr. Dom Delfim Gomes, na peregrinação da família missionária espiritana. Aproximemo-nos do altar da graça e, como filhos muito amados, confiemo-nos a Maria, cantando Ave de Fátima. Celebramos o 14º domingo do tempo comum. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Expressar a gratidão e alegria pelas bênçãos recebidas é uma forma de reconhecer a bondade e o cuidado divino em nossas vidas. Cantemos ao Senhor para celebrarmos o seu amor. Cantai ao
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor. Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e como a verdura retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. que temais a Deus, vinde e ouvi.
seja Deus que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa. O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. Doravante, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. O Evangelho será proclamado em português e italiano. Vamos-nos de pé e com alegria aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz é esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Palavra da salvação. O evangeliário agora elevado ao presidente da celebração, que nos abençoará depois de beijá-lo. Estimados peregrinos, saúdo o Sr. Padre Joaquim Ganhão, em nome de toda a comissão deste santuário. Saúdo o Sr. Padre Hugo Ventura, superior da província de Portugal dos Espiritanos, nesta 45ª peregrinação nacional a Fátima da família espiritana.
Saúdo os meus irmãos sacerdotes. Estimado povo de Deus, é sempre com enorme alegria virmos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a casa da Mãe. Reunirmos-nos para celebrar o mistério da fé, ouvir o Pai que nos ama e aponta caminhos de felicidade. Todos fomos chamados e convidados, porque todos somos vocacionados. É que a finalidade da vocação é a missão. Por isso, Jesus chama para enviar. Toda a vocação é uma missão. O Evangelho de Lucas apresenta a Igreja nascida de Jesus como uma igreja missionária, uma igreja em saída, tal como nos pedia o Papa Francisco na alegria do Evangelho, e nos apresentava este fio condutor sobre a Igreja. Dizia: hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho, dizia-nos o Papa Francisco. É a nossa missão. Todo o povo de Deus deve anunciar o Evangelho, porque este é o dever primeiro da Igreja. E isto porque acreditamos na opção missionária de transformar tudo, de modo que o essencial da missão seja visível, a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, todos somos responsáveis pelo dom maravilhoso que recebemos a partir do nosso batismo, por este tesouro que nos foi dado, o dom da fé. Por isso, cada membro da Igreja deve dar testemunho. E deve dar testemunho da fé. Deve ser missionário da esperança que não engana, como nos diz São Paulo. Cada batizado é convidado a ser um semeador da esperança, especialmente em tempos difíceis como são os nossos. Tal como São Paulo, que ouvíamos na segunda leitura, nos revela a paixão por Jesus Cristo e a alegria de dar testemunho do Evangelho. Assumiu a missão numa entrega total. Assim, Jesus lança o desafio, faz convites, interpela, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Caros irmãos, Jesus continua a precisar de discípulos apaixonados pelo Evangelho, que tenham alma, zelo pastoral, que sintam o entusiasmo da missão, que tenham intimidade com o Senhor, ou seja, que rezem. Sem oração não há missão. Jesus, há 2000 anos,
fez-se ajudar na sua missão. Não se conforma com os 12 apóstolos. Escolhe e envia 72 discípulos à sua frente. Ide, eu vos envio. Cristo continua a chamar a muitos cristãos sucessores daqueles 72. Sacerdotes, missionários, religiosos, pais, educadores, cristãos comprometidos, testemunhas de Cristo no meio do mundo, leigos que participam ativamente nas nossas comunidades e que procuram colaborar na evangelização da sociedade. Não vão sós. Ele próprio prometeu-nos o seu Espírito e que estaria sempre conosco até ao fim dos tempos. Mas, caríssimos irmãos, não nos podemos distrair. A missão que nos foi confiada faz a diferença na vida de quem é tocado, muda o seu projeto de vida. Por isso, o nosso testemunho alegre e feliz tem de ser credível e audível, tem que ser coerente. Este é o nosso desafio. Sair da nossa zona de conforto e assumirmos o compromisso que a Igreja nos pede, procurando seguir os conselhos que Jesus deu aos 72 discípulos para a missão evangelizadora. Humildade, espírito de pobreza, atitude de paz, aceitação das perseguições. Levarmos uma vida sóbria e mantermos-nos livres de interesses para podermos estar mais disponíveis para a tarefa fundamental. Caríssimos irmãos, o anúncio do reino não pode ficar pelas palavras. Deve ser acompanhado de atos concretos, transformadores das pessoas e das suas condições de vida. Fomos tocados no nosso coração. Devemos tocar o coração dos outros. Quando entrardes em alguma cidade, curai os doentes que nela houver. Pede Jesus aos discípulos. Hoje, todos aqueles que se dizem cristãos deviam sentir-se discípulos missionários, de forma diferente dos 12 e seus sucessores, é verdade, mas com uma entrega generosa à missão que nos é pedida, com um novo ardor, novo entusiasmo, novas linguagens, proximidade nas celebrações humanas, familiaridade na celebração, simplicidade de vida, atenção aos mais pobres e excluídos da sociedade. A tarefa dos enviados não é fácil, como ouvíamos no Evangelho. Cordeiros no meio dos lobos. Mas apesar dessa oposição, todos nos devíamos sentir como que enviados, a saudar e a abençoar os irmãos com o dom da paz. Este dom maior de Deus confiado aos homens. E embora seja dom, o homem nunca está dispensado da sua responsabilidade. A paz é, na verdade, e hoje mais do que nunca, um desafio para cada crente, para cada um de nós que desejamos construir o reino da verdade e da vida, o reino da santidade e da graça,
o reino de justiça, de amor e de paz. Tal como Nossa Senhora de Fátima, neste santuário da Cova da Iria, pedia que rezássemos pela paz. Caríssimos espiritanos, o Papa Francisco, no dia 8 de maio de 2023, dirigiu-vos uma belíssima mensagem e que partilho convosco uma pequena parte. E dizia: há tantos homens e mulheres que ainda precisam do Evangelho. Olhai para cada um com os olhos de Jesus, que deseja ir ao encontro de todos. Não esqueçais, todos, aproximando-se especialmente dos mais pobres, tocando-os com as suas mãos, fixando o seu olhar no deles, e para levar a cada um o sopro refrescante e vital do seu espírito, que é o verdadeiro protagonista da missão. Deixai-vos guiar por ele, dizia-nos e dizia-vos a vós, família espiritana, o Papa Francisco. A cada um de nós, Jesus continua a dizer-nos: ide e anunciai o reino de Deus, o amor de Deus, sem preguiça, com espírito livre e desinteressado, com serenidade nas dificuldades, alegres por poder colaborar na obra salvadora de Deus. Que o Espírito Santo nos guie e a Mãe, a Senhora de Fátima, nos proteja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, já não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai por todas as necessidades do mundo e particularmente pelos homens e mulheres que não têm paz, cantando. Senhor,
pelo nosso Bispo José, pelos presbíteros e diáconos, pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara e por aqueles de que a nossa Igreja de Leiria Fátima precisa, oremos. Por todas as nações e seus governos, pelos homens que promovem o bem comum e pelos que lutam sem descanso pela paz, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Por todos os tocadores de concertinas em peregrinação a este santuário, para que, motivados pela fé e alegria de Maria, estejam sempre prontos a levar aos outros os valores da vida e da fé, oremos. Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo, pelos que recebem os mensageiros do Evangelho e por aqueles que recusam escutá-los, oremos. Pelos idosos das nossas comunidades, pelos jovens que estudam ou trabalham e pelas crianças deficientes e seus pais, oremos. Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo, e pelos defuntos que a abraçam com amor, que a abraçaram com amor, oremos. Senhor nosso Deus, fazei que toda a terra vos aclame, e porque a vossa bondade é sem limites, dignai-vos inscrever no livro da vida os nomes de todos os vossos fiéis, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos a glória para nós. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, Dom Delfim, também aqui presente, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Jacinta e Francisco e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, Mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Saboreai e vede. Esta expressão sugere que a bondade de Deus não é algo abstrato, mas sim algo que pode ser experimentado e comprovado. É um convite à fé ativa, onde a pessoa não apenas crê em Deus, mas também o experimenta em sua vida diária. Comungando do Senhor, cantemos a sua bondade. Depois de comungarmos do Senhor e fazermos esta experiência
de alimentar-nos o seu corpo e o seu sangue. Demos ao Senhor graças pelo seu amor. Demos graças pela vida em nós. Em silêncio, façamos essa comunhão do amor de Deus em seu Filho Jesus, dando graças pelo dom da Eucaristia. O Senhor alimentou-nos, deu-nos a sua força e agora envia-nos para ser suas testemunhas e anunciar o seu amor, a boa nova do reino. Cantemos. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, vamos agora juntos rezar a oração de consagração a Nossa Senhora nesse ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita és em todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensinai-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvidos na luz das tuas mãos que nos vêm, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Salve, Senhora
Caros irmãos, peço a vossa atenção para os avisos do santuário. Próximo dia 12, temos a peregrinação internacional aniversária. Às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração da palavra no recinto de oração. No dia 13, também da peregrinação internacional aniversária, Rosário Internacional às 9h, seguido de missa no recinto de oração, mensagem aos doentes e procissão do adeus. Diariamente, às 21h30, temos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15h, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. O presidente da celebração, com a bênção final, também dará bênção aos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.